Bem-vindos ao Vai Pra Cuba Podcast. Estamos de volta aí, depois dessa pequena parada de 3 anos, pessoal. Estamos aí, voltando à podosfera, um momento propício para isso, né? A gente se reuniu, achou que era o momento realmente para voltar. Estamos gravando agora de um modo um pouco diferente, à distância, vocês vão notar alguns probleminhas aí. Nesse programa que a gente fala aí sobre esses movimentos de renovação da política brasileira, sobretudo do movimento liberal, né? A gente fala em cima do gancho aí da votação da reforma da Previdência, que teve a polêmica principalmente da deputada Tabata Amaral, né? E a gente fala em cima disso. Eu falo com o Alex e com o William, que eles já participavam dos 2 primeiros episódios do Vai Pra Cuba, quando a gente gravava lá no estúdio, lá em São Paulo ainda. Peço que siga a gente aí nas redes sociais, Vai Pra Cuba Podcast. Estamos no Twitter, @Vai Pra Cuba Podcast, no facebook.com/Vai Pra Cuba Podcast, ou se não, manda um e-mail pra gente, ainda existe e-mail, né? Vai Pra Cuba Podcast@gmail.com. Então bora lá, bora pro episódio. O Alex vai introduzir o tema aí e depois a gente já discute tudo. Mas pro final a gente tem um quadro mais de breaking news aí, com notícias mais quentes pra gente dar aquela pistolada básica também, né? Que ninguém é de ferro. Então valeu, gente. Bora pro episódio. A crise de representação que eclodiu em 2013 deixou os partidos políticos em maus lençóis. Desde as manifestações que tiveram como de suas marcas o grito "sem partido", surgiram vários movimentos com o objetivo de preencher o vazio político deixado. Os principais opositores do PT no campo político-eleitoral, os tucanos, não colheram os frutos do golpe de 2016. Quem cresceu foi o ex-nanico PSL, mas por trás das bancadas eleitas em 2018 estão os movimentos que ganharam adeptos não só no processo de impeachment, como o famigerado MBL. Espalhados por diversas legendas estão deputados e senadores que têm como compromisso principal não mais o programa assumido pelos partidos, mas pelos seus movimentos formadores. Demorou, mas a reforma da Previdência, a votação mais importante da Câmara dos Deputados até agora, fez cair a ficha de muita gente. Vamos ver então quais são e o que pensam chamados movimentos de renovação da política brasileira. Certo. William, Fernando, quase 2 anos, né? Com o podcast hibernando. Deu tempo para citar. Opa, e aí, Alex? Ok? Estamos de volta aí. Na verdade, eu tava vendo, são 3 anos de parada. A gente fez 3 episódios. Não, a gente fez 2 episódios há 3 anos. Depois fez essa pequena parada aí. Pequena parada de 3 anos. Mas estamos de volta. Eu tava pensando que até o nome Vai Pra Cuba ficou meio 2017, assim, né? Porque um xingamento coxinha já. Acho que a gente podia mudar o nome para Chora Mais, alguma coisa assim. E aí, William, tudo bem? Oi, tudo bem, gente? Faz tempo hein, que a gente não se vê também, viu? Faz tempo. Somos Cada 3 um correspondentes, né? Oi? Somos 3 correspondentes agora, né? 3 correspondentes, cada um no lugar. Olha. Pois é. Eu estava conversando com uma amiga esses dias falando sobre a volta do podcast. Ela perguntou, né, qual que era o nome. Aí eu falei, Vai Pra Cuba Podcast. Aí ela levantou essa bola aí do Fernando, de que esse nome tá muito batido já e tal, mas surgiu naquela época e a gente vai ter sempre que explicar, né, o contexto. E foi o início da polarização, né, a eleição ali de 2014, foi meio inspirado naquilo. Agora, William, acho que os episódios que a gente gravou, se não me engano, foi antes do golpe, né, de 16, né? Foi antes, acho que foi 2015, né? Eu lembro que a gente falava do possível golpe, né, anunciado. Nossa senhora, a gente ainda tinha esperanças na vida ainda. A gente ainda tinha esperanças, eram outros tempos, saudades. Boa. Mas agora, fala, Alex. Não, o que você falou do nome é verdade também, porque ele era uma resposta pronta que a gente tinha para vários problemas, né? E na verdade o Vai Pra Cuba tá quase sobrando mesmo.
Mas você vê. Era uma resposta rápida que a direita tinha, né, para qualquer pessoa que fugisse das ideias que eles acham ideais. Né? Ah, vai para Cuba, então. Ah, se é a favor de aborto, vai para Cuba. Vai. Tudo vai para Cuba, né? Não ouço mais as pessoas falando isso. A gente não se apresentou, né? Não sei se as pessoas lembram quem são. É verdade, né? A gente tá falando como se a gente já fosse muito conhecido aí na podosfera, né? Estamos se achando. Não, então, eu sou Fernando Augusto, sou jornalista. Na época dos primeiros episódios eu era só jornalista, agora eu sou jornalista e advogado. Mas sou mais jornalista do que advogado, porque trabalhei com isso minha vida inteira. E também sou viciado em política, viciado em história. Em drogas. Esses assuntos chatos aí. Não, droga, eu tô no exílio aqui, na Mantiqueira, então parei com as dorgas. Sou eu, né? Eu sou o William, não sei se o pessoal aí que está ouvindo lembra da minha voz. Sou jornalista também. Na época eu era também só jornalista, hoje resolvi voltar para a academia, faço ciências sociais, né? Escolhi aí esse caminho de peregrinação. E para além dessa apresentação meio de cartãozinho, né, de visita, eu também, pessoalmente, faço parte da sigla LGBT, dentro da letra G, né, de gay, e tenho atuado também da forma que eu posso dentro da movimentação social, dos movimentos sociais, aí. Acho que é isso. E eu sou o Alex, fui estagiário do Fernando, no longínquo ano de 2010, vocês não eram nascidos ainda, a maioria, e atuei no fotojornalismo até o ano passado, intensamente até 2014 só. E aí atualmente eu sou fotógrafo, filmmaker e na verdade a ideia também é a gente está voltando para o campo, porque hoje está na internet, então cada um com seu canal, cada um gerando informação, tá todo mundo no 0 a 0. Então a gente também está voltando para a trincheira, fazendo jornalismo. E a real também é que a internet ela vai descodificar muita coisa, né? Tem muita informação com muito interesse, com muitos interesses que se a gente desanimar, eu acho que a gente voltando a fazer na internet, falando para quem quer ouvir algo diferente, eu acho que esse jornalismo aí vai ser quase uma bênção que a gente pode fazer. Que é esse caso do programa de hoje. Que a gente, depois de 3 anos que o podcast parou, a gente pode voltar a falar o que surgiu desse final, dessa pós-ressaca, né, dessa ressaca de impeachment, da eleição do bolsonarismo, uma direita no mundo inteiro que está engolindo tudo, e esse discurso antipolítica, né, que foi o tema hoje do programa, que a gente está falando sobre, até a gente brincou no grupo, né, que era, claro, com todo respeito, de tabatismo. Essas novas lideranças políticas surgindo, né, sem vinculação de partido, mas por trás apoiada por grupos de uma renovação política, fora dos partidos, fora de movimentos sociais, fora de sindicatos, mas que a gente olha por trás e sempre grandes empresas participando dessa formação. Na verdade, essas empresas ocupando o vácuo, né? Ocupando o vácuo que foi deixado aí por movimentos sociais aí nesses últimos anos. Bem, então passa a palavra para quem quiser começar. Bom, Alex, bom, nosso tema aqui então, né, você já introduziu aí, são esses movimentos de renovação política aí, que surgiram aí a partir de 2013, né, então foi mais ou menos naquela época que a gente gravou os primeiros episódios. Na época, claro, ninguém ali apostava que o Bolsonaro ia ser o presidente, tudo, nosso medo ali naquele momento ainda era o Alckmin ser eleito, né, pra você ver como as coisas aconteceram. Mas eu vou fazer uma introdução aqui para a gente dissecar esses movimentos. Aí eu fiz um apanhado dos esses movimentos ditos de renovação da política, né, dos movimentos liberais, né. Eu classifico todos eles como liberais. Claro que talvez muita gente, por exemplo, do PDT, que não concorde, né, pessoal que recebeu esses quadros. Mas eu acho que a gente pode classificar esses movimentos, primeiro em movimentos, alguns movimentos são movimentos formadores mesmo, que eles fazem cursos, eles tentam formar quadros mesmo.
Outros são movimentos já que fazem articulação política, inclusive eles ajudam em campanhas políticas com verbas mesmo. E aqueles movimentos que surgiram mais em 2013, ali, 2016 até 2016, que são movimentos mobilizadores, né, que são aqueles movimentos mais raivosos mesmo, do qual o mais conhecido é o MBL. Eu acho que essa divisão é importante, porque, por exemplo, alguns nomes que eu vou falar, você vai notar que fizeram mais ou menos um intensivão de movimentos. Por exemplo, se você pegar o nome mais falado do momento, que é a Tabata, ela aparece em vários desses movimentos de renovação liberais, porque ela fez formação em um movimento, aí em outro movimento ela participou só de um curso, aí em outro ela apresentou projetos, então ela está em vários desses movimentos. Não só ela, você pega Thiago Mitrô do Novo, vários deputados do Novo aparecem em vários desses movimentos. Então você vai ver que esses nomes se repetem, né? Mas vamos lá, por exemplo, que a gente pode chamar de movimento, um movimento que estava incubado no PSL, é o Movimento Livres. Então esse movimento, ele se formou ali a partir de 2016 em torno da família Bivar. Todo mundo conhece, né, essa família Bivar, ela é praticamente dona do PSL até hoje. O atual presidente do PSL é o Luciano Bivar. Só que assim, o Livres, ele estava lá incubado no PSL. E o que aconteceu? Com a filiação do Jair Bolsonaro no PSL, muitos membros do Livres se revoltaram, né? Na época eles não acreditavam, não sei se na viabilidade do Bolsonaro, ou sinceramente não acreditam nas ideias do Bolsonaro, principalmente na pauta de costumes, né? Nessa pauta autoritária, e muitos saíram do PSL. Quem fundou o Livre foi o Sérgio Bivar, que é o filho do Luciano Bivar, que é o presidente do PSL. E aí o Sérgio Bivar foi o primeiro a sair. Mas assim, tem membros do Livres ainda no PSL, só que grande parte saiu e ficou só com o movimento mesmo. Por exemplo, o Sérgio Bivar, quando o Bolsonaro se filiou ao PSL, ele falou assim: aos meus olhos, Bolsonaro é como Lula, um candidato antissistema, carismático, com ares messiânicos de justiceiro, dotado de uma visão estatista e autoritária. Estatista, hein? Ainda que ele venha sendo assessorado por liberais no campo econômico, não acho que tenha convicções sobre a matéria. Ou seja, ele achava que o Bolsonaro não era um liberal mesmo, na economia, né? Na verdade, a gente vê que o Bolsonaro, ele é o que o Guedes falasse. O momento é o movimento do neoliberalismo, ele está aliado com a burguesia brasileira, né? Então não interessa para ele se no passado ele foi estatista, porque por outros motivos, né? Mas aí teve esse pessoal que saiu do PSL, o pessoal do Livres, né? Desse movimento que estava incubado lá. A gente pode citar aí como principais intelectuais que lideram o Livres a economista Helena Landau, por exemplo. A Helena Landau, ela foi responsável pelo programa de privatizações no governo FHC. E ela tem dado declarações bem críticas ao governo Bolsonaro. Inclusive, ela teve uma treta aí com o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes pegou e respondeu para ela, né? Falou para ela que ela tomou pau na disciplina dele no mestrado, aí ela respondeu. Foi uma treta bem interessante, assim. Outros economistas conhecidos também que estão no Livres, o Samuel Pessoa e o Pércio Arida, que é lá da época do Plano Real, né? Agora, o que mais? Bom, a bancada do Livres, né, que foi eleita. A bancada do Livres, ó, a gente pode pegar aqui no Senado o deputado Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, aí os deputados federais, Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, Marcelo Caleiro, do Cidadania, que é o ex-PPS, né, Rio, isso. E também os estaduais Fábio Osterman, do Novo do Rio Grande do Sul, Bruno Souza, do PSB, de Santa Catarina, PSB, Davi Maia, do DEM de Alagoas, Guilherme da Cunha, do Novo de Minas, e o Daniel José, do Novo de São Paulo. Então, o Livres, eu acho que desses movimentos assim, é um dos mais radicais no sentido do liberalismo econômico. Assim, é aquele liberalismo que realmente está sendo implantado no Brasil, né? Tanto que você vê eles fazendo muitas críticas ao Bolsonaro nas pequenas coisas tal do governo, mas se você entrar lá no site, vai ter só comemoração em cima de reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica. O que eles tentam é se vincular mais ao Congresso. Então você vai lá no site do Livres, vai estar lá, Congresso liderado por Rodrigo Maia apoia, com apoio do Livres, a reforma da Previdência. Então eles tentam se vincular mais ao Congresso
e deixar um pouco o Bolsonaro em segundo plano, assim. Mas o programa deles é o mesmo do governo, então tem muita diferença. Outro movimento, eu ia falar do Acredito agora, mas eu vou pular. O movimento Renova BR é outro movimento bem conhecido aí desses movimentos ditos de renovação. Eu vou pegar o Renova porque é outro movimento também que é bem liberal, não tem um verniz assim igual o Acredito tem, depois a gente vai ver. O Renova, assim, ele é o único dos que eu vi, ele coloca já na home do site os seus parceiros / financiadores, né? Eu achei isso bem interessante, porque você não precisa nem buscar reportagens para ir atrás de quem que financia eles. Tá lá no site, na home. Gol Linhas Aéreas, PwC, que é a PricewaterhouseCoopers, Sociedade Brasileira de Coaching, sempre tem que ter o coaching, né, no meio. É aquela máquina não é a máquina, mas a Moip, que é uma empresa que é a líder de transações online no Brasil. Toda maquininha de pagamento usa o sistema da Moip. Sim. A Kroll, que é líder global em gestão de riscos, entre outras empresas ali que apoiam o Renova e está na home do Renova, que são os parceiros deles. Tem uma coisa que o Renova diz, todos esses grupos vão dizer isso, que eles não recebem dinheiro de pessoas jurídicas, só de pessoas físicas e entidades sem fins lucrativos. Só que quando você vai ver, eles recebem, essas entidades sem fins lucrativos são fundações ligadas a essas empresas, entendeu? Então dá na mesma. O que mais que a gente pode falar do Renova? Bom, eles falam que eles são uma iniciativa que nasceu na sociedade civil com o objetivo de preparar novas lideranças para entrar na política. Então, um movimento formador. Não somos um partido político, nem apenas um movimento. Somos uma iniciativa de formação de lideranças e engajamento cívico. Quem que passou pelo Renova? 16 bolsistas do Renova foram eleitos para o Legislativo em 2018. Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que é um bem conhecido. Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, federal, né? O senador Alessandro Vieira, da Rede. Também você vai ver que muitos desses nomes passaram em outros movimentos também, né? Para a Câmara, o Renova tem uma bancada de 9 deputados que passaram para lá. Fora o Rigoni e a Tabata, Lucas Gonzalez, do Novo de Minas, Thiago Mitrô vai estar em praticamente todos, também fez o intensivão liberal. Vinícius Poit, do Novo, Luiz Lima, do PSL do Rio, o ex-ministro Marcelo Caleiro, né, do Cidadania, vários nomes aqui, Maia, do DEM, esses já são estaduais, Davi Maia, do DEM em Alagoas, Daniel José, do Novo de São Paulo. Os nomes se repetem, mas a maioria é do Novo, você vai ver sempre um ou outro deputado ali do PSB e às vezes do PDT também. William, você percebeu que os partidos batem muito em Fernando, tem em Rede e Novo. Rede e Novo. Parece que eles são, assim, a Rede é o Novo que já estava na política, a impressão é essa? Sim, a impressão é de renovação mesmo, né? Você coloca o nome do partido que já remete a alguma coisa nova, sendo que, na verdade, quando você vai ver os pormenores, as práticas são as mesmas ou muda pouca coisa, assim, né? Você faz a mesma coisa com outras ferramentas. É engraçado, porque era o discurso da Marina, a Rede era essa, né? Vamos fazer a nova política, nem esquerda nem direita e tal, aí vem um novo engole. Fernando. Sim. Então, Alex, é que você falou da Rede, né? Aí já para ir para outro desses movimentos, tem o grupo RAPS, né, que é o Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. E esse grupo ele foi criado pelo Guilherme Leal, que é um dos controladores, né? Não sei se ele é um dos donos mesmo. Acho que deve ser um dos principais donos da Natura. E ele foi candidato a vice na chapa da Marina em 2010. Então a Rede já tem uma ligação forte com esses grupos mesmo. Aí o RAPS é o principal, porque foi criado pelo cara que foi o vice da Marina em 2010, né? Sim. Então você vai ver vários nomes da Rede nesse... Acho que o principal é o Novo e o DEM. Os quadros desses movimentos principalmente foram para o Novo e para o DEM. E para o PSL, né, também. Principalmente o pessoal do Livres, claro, que estava incubado lá. Agora você vai ver também gente de vários partidos, e aí você vai ter uma surpresa que você vai ver, até eu perguntar para o Will, que eu sei que ele acompanha bem mais os movimentos de renovação na esquerda também, no RAPS, por exemplo. O RAPS é um site não, tem um site, mas é um grupo formador, né? Ele oferece aqueles cursos com bolsas e tal. E aí quem participou, lógico, a Tabata, né? Que ela tá em todos os movimentos. E o Thiago Mitrô também. Eu acho que eles falaram, vamos fazer
vamos fazer todos os movimentos que tiver de renovação que liberal, que a gente vai ter que participar. Mas também no site também aparece o Alessandro Molon, né, da Rede do Rio, que acho que é o líder da oposição, né, hoje no Congresso, e o Randolfo Rodrigues, senador, também aparece lá como membro do RAPS. E aí, até acho que eu vou pedir para o Will falar sobre isso. Aparece lá também a deputada estadual Mônica, da bancada ativista, do PSOL, né? Aparece. E aí isso faz o RAPS colocar já na sua home também do site, assim, o RAPS, né, é apolítico, porque já engloba partidos do PSOL ao Novo. Então eles usam isso, entendeu? Eles falam, porque eles pegam, como tem uma pessoa do PSOL que passou por lá, eles falam, nós formamos quadros do PSOL ao Novo. Então eu queria saber, assim, eu não sei se houve uma discussão no PSOL sobre isso, sinceramente, se teve alguma coisa, e na bancada ativista, se teve uma conversa sobre participação nesse grupo, porque esse grupo, ele também tem empresas por trás. Se for lá na parte de parceiros do Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, né, você vai ver a Fundação Estudar, que é uma fundação ligada à Fundação Lehman, para quem não sabe, né, Jorge Lehman, presidente, dono da Ambev, que é o maior burguês, né, do Brasil, é o Lehman. A Fundação FHC também está entre os parceiros, e a FEComércio de São Paulo, que é uma entidade patronal, né, uma das principais entidades patronais do Brasil. Então, acho que o PSOL, eu não sei se já deu alguma explicação sobre isso, ou se a bancada ativista já concorda com essa participação que ela teve. Você sabe de alguma coisa, Will? Então, para a gente falar da bancada ativista, a gente precisa falar de um outro movimento que não está diretamente vinculado ao RAPS, né, que é a própria bancada ativista, que surgiu como, para quem não sabe o que é a bancada ativista, ela é liderada pela Mônica Seixas, mas ela é formada por outros 9 co-deputados, né? Então, na época das eleições, eles chamavam isso de uma candidatura coletiva, né? Então, dentro dessa candidatura, tem pessoas representantes de vários segmentos de movimentos políticos e sociais aqui do Brasil. Então, vai ter gente que vai falar sobre sustentabilidade, vai ter gente que vai falar sobre a questão dos povos indígenas do Brasil, pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres negras. Então, eles formavam essa bancada de representação da maior parte de pessoas possíveis. E todas essas pessoas foram eleitas nesse cargo de deputado estadual aqui em São Paulo, e todas elas atuam como co-deputados, né? Não tem uma pessoa que responde pelo mandato. A gente tem, simbolicamente, a Mônica Seixas como responsável, porque o nosso sistema precisa de um nome, né? Mas são 9 pessoas que foram eleitas. Agora, a Mônica, ela passou pelo RAPS, eu não sei te dizer se ela ainda tem alguma ligação com esse movimento, a gente precisa até dar uma pesquisada melhor nesse sentido, né? Mas o pessoal, até onde eu sei, nunca se posicionou a respeito disso. Eu acredito que deva ter sido, porque até 2018 a gente tinha alguns vídeos da Mônica dentro desse movimento, né? Não sei se vocês já viram aquele TED Talks, tem também o TED Talks, todo mundo sabe o que é, né? Tem o Raps Talks, que tem um episódio que a Mônica fala, né? Aí ela vai falar sobre o movimento e sobre a participação dela dentro desse movimento. Agora, é uma participação única, os demais co-deputados a gente não, pelo menos eu não fiquei sabendo e não tenho notícias da participação deles dentro desse movimento. Talvez eu tenha um palpite de que seja aquela velha questão de você cooptar lutas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do movimento feminista no Brasil, alguns grupos de interesse econômico, eles se dizem pró-feministas e pautam essa questão, mas esvaziando a pauta, né? Você coloca aquela coisa como uma questão de mercado. Então, agora, o empoderamento feminino ele é vendido através de batom, você precisa se sentir bonita, então compre esse batom aqui, sabe? Algo nesse sentido.
eu imagino que eles tenham tentado fazer uma coisa parecida e acho que não conseguiram, porque a bancada ativista ela segue com os princípios ali de que eles pregavam, e acho que é mais ou menos por aí, né? A gente precisa a gente precisa conversar com a Mônica, né, para saber, porque não vi mais ela participando desse movimento. Então, eu te perguntei porque assim, eu vi lá no site, aí eu falei, eu não quero já demonizar a pessoa, porque assim, como esse é um movimento formador, às vezes a pessoa participou de uma reunião lá, né, um curso lá, e aí já coloca no site que faz parte, e às vezes a gente não pode demonizar, assim. Mas claro, é porque eu já tô também com dois pés atrás com o PSOL também, porque o outro dia eu vi eu gosto muito daquele youtuber, o Jones Manuel, né? E ele estava falando que o PSOL teve vários candidatos na última eleição que receberam dinheiro e formação desses grupos, dessas empresas. Eu realmente, sinceramente, eu não fiz a pesquisa dos candidatos do PSOL que foram envolvidos nisso, mas eu já fiquei com o pé atrás quando eu vi a Mônica sei lá, mas eu acho que é uma coisa pra gente pesquisar mais, como que foi a participação dela nisso. É porque também tem uma questão, né? O PSOL deixou de ser um partido nanico também, assim como o PSL, né? Ainda é um partido pequeno, mas não é um partido nanico, né? Não é, eles têm alguma representação na Câmara dos Deputados e isso atrai todo tipo de interesses, né? Principalmente interesses econômicos. Essa pauta dos costumes, as questões LGBT, as questões indígenas, isso também é interessante para a indústria, né? É possível lucrar também com essas pautas. Então, o PSOL é um partido que está crescendo e está na mira desses movimentos liberais também, né? E hoje, se você pegar o PSOL, como você falou, né? O partido está crescendo muito e a esquerda liberal está no PSOL também, né? Você pega, assim, para mim, o Chico Alencar, o deputado Chico Alencar, por exemplo, é o maior exemplo disso, assim, o cara que beija a mão do Aécio, né? Sim. Se a gente for pegar, por exemplo, o número de candidatos ou de pessoas filiadas ao PT da última eleição até hoje que mudaram para o PSOL, é uma debandada gigante, assim, o antipetismo promoveu essa saída de muita gente do partido em direção ao PSOL, né, principalmente. Não sei se a gente pode encarar isso como um problema ou como um movimento natural que ia acontecer mesmo. Alex vai falar? Pode falar. Se você perceber o texto esses grupos de formação de novas lideranças, eles lembram muito aqueles cartazes de missão de empresa, sabe? Impacto social, respeito a boas políticas, ele é muito parecido com aqueles informativos de empresa. Então, por exemplo, você pega aqui, eu vou dar o exemplo aqui no Renova BR, sabe? Uma empresa internacional de auditoria, a Pricewaterhouse, você pega a Sociedade Brasileira de Coach, que até no mercado ela é, assim, experiências que eu tive de trabalhar com algumas empresas, assim, ela não é bem vista, sabe? Ela transforma tudo em coach, sabe? Ele pega qualquer profissão, ele transforma coach. O que dá para perceber é o seguinte, com o fim da doação de empresas, antes a parada era mais direta, né? Você ia lá, apoiava o seu deputado, bancava campanha com dinheiro era quase certa de eleger a pessoa. Eles tiveram agora que disfarçar, no caso, esse tipo de doação que não pode mais existir. Eles tiveram que agora formar os políticos, entendeu? Então, querendo ou não, você pegar muita gente nova, até às vezes pessoas bem intencionadas. Vamos dar um exemplo da Tabata, né? Pessoas jovens que querem entrar na política. Você tem essas empresas por trás te dando todo o suporte, fazendo formação, meio que iniciando. Você pega aqui a Tabata, que rodou por todos, né? Passou por todos. A impressão era de uma pessoa que vai, sabe, flutuando por todas as camadas, vendo o que é, qual que ela se identifica. E assim eles também dão uma satisfação para a sociedade. Como, olha, a gente quer agregar, a gente quer estar aí a discussão política. Mas, na verdade, você viu que a primeira votação pesada que teve da reforma já mostrou que como é que você vai votar sem a reforma se você tem aqui o RAPS aqui, que você vai ter Fundação Lehman, que você vai ter FEComércio, como é que você vai votar contra uma previdência dessa? Às vezes é até a sobrevivência de um candidato desse. E aí, fui formado aqui, esse pessoal não.
vai me dar todo um suporte, né? Por exemplo, de uns que a Tabata participou, ela foi até aqui, no caso da Fundação Estudar da Lema, tem o Itaú por trás. Então, assim, eu vou cortar o cordão com esse pessoal, e aí, porque aí vai ter que partir para política de verdade, né? Votar contra vai ter. Então, assim, esses grupos aqui, eles parecem muito bem formados por discurso empresarial, de missão, e tudo muito difuso. Consegue enxergar um deles aqui com mais identidade? Eu acho que bem isso que essa relação que você falou do interesse econômico das empresas com o fim das doações de campanha, eles precisavam realmente se renovar, né, entre aspas, assim, já que agora a gente não pode doar oficialmente, a gente vai oferecer o quê? O que a gente vai oferecer para depois cobrar um posicionamento ou cobrar os nossos interesses, né? Então, acho que esse movimento de renovação, ele também parte desse princípio, de que agora a gente precisa utilizar os mesmos movimentos da velha política, só que de uma outra forma, já que a gente é impedido por lei, né, agora. Então, é só uma metamorfose do que já acontecia antes. Eu acho que esses movimentos também, claro, ficou um vazio político ali a partir da crise de representação de 2013, né? E quando eles viram que o próprio PSDB estava já eleitoralmente ali, não tinha mais como vencer a eleição e ia encolher mesmo, como encolheu, eles falaram, não, a gente precisa continuar renovar a política, mas renovado do nosso lado aqui. E eles fizeram muito bem isso, né? Fizeram, claro, bem melhor que a esquerda, mas até porque eles têm dinheiro pra caramba, então eles têm poder. Foi bem feito. E o que eu acho interessante, o Alex estava falando, das palavras que eles usam, né? Que é até uma coisa legal para quando você vem alguém te falar de um grupo e tal, você já identificar rápido. A gente já tem o ouvido treinado para isso, né? Mas muita Falou gente não. empreendedorismo, foge. Sim. Então, se você pega esses grupos, você vai ver muita palavra, claro, empreendedorismo, você vai ver muito coach, claro, né? E você vai ver muito startup. E eu acho engraçado startup, porque eu estava lendo aquele que ficou, acho que foi a Amanda Audi que fez no Intercept, um perfil super legal da Tabata, né? E ela pega e fala que ela estava ela está construindo lá na Câmara, estava acabando lá as obras de um gabinete integrado junto com o Felipe Rigoni, do PSB, e ela falou assim, vai ser um espaço bem legal, vai ser como uma startup. Então, quando eu li aquilo, eu já falei, nossa, ela aprendeu isso nesses movimentos. Porque você está nesses sites, só fala de startup, empreendedorismo social. Eu acho legal falar também, o Alex falou da Fundação Estudar, né? A Fundação Estudar, eu chamo assim da bancada do Lema. Aí você pega ali a Tabata, Felipe Rigoni, Thiago Mitrô, tem alguns estaduais ali, como o Daniel José Oliveira do Novo, de São Paulo, que está em todos também. O Renan Ferreirinha, do PSB do Rio. Todos eles estudaram, tiveram bolsa para estudar no exterior, na Fundação Estudar. A Fundação Estudar ela é ligada à Fundação Lehman, mas também tem apoio de outras empresas, como a Ambev, Itaú, a Stone, que é aquela também de maquininha de cartão. Essa fundação, ela é uma das responsáveis por formar esse pessoal no exterior, em Harvard e outras universidades. Agora, eu acho interessante a gente falar do Acredito, né? O movimento Acredito foi o que eu deixei para falar por último aqui. O movimento Acredito, eu acho interessante pelo verniz progressista que ele coloca. E é até legal, pelo que o Will estava falando, da utilização dessas lutas que são de esquerda, por essas empresas, né, por esses movimentos liberais. Aí o Will depois pode até complementar sobre isso. Porque se você pega o site do Acredito, entre todos esses, ele é o único que fala das palavras diversidade, combate ao racismo, LGBTfobia e xenofobia. Eles falam disso, eles falam sobre meritocracia de um jeito diferente. Eles falam assim, acreditamos na meritocracia como valor e não como justificativa de desigualdades. Então, assim, é um movimento desses todos que a gente falou aqui, é o que tem mais um verniz progressista mesmo. Dá para falar que eles são progressistas nesse sentido, mas claro que essa ressalva que o Will falou, de como é feita essa luta contra a LGBTfobia, o combate ao racismo, a gente sabe que é aquela luta,
por exemplo, você vai fazer um combate ao racismo só querendo integrar negros em alguns espaços, o que para mim não é combate ao racismo. Combate ao racismo é uma coisa estrutural. Não adianta você ter lá o Don Lemon na CNN, você tem vários CEOs negros em empresas americanas e os Estados Unidos continua com puta de um racismo estrutural, entendeu? É o feminismo para 1%, que o pessoal fala também. Então eu acho interessante que, como esses movimentos pegaram também essa pauta, mas o Acredito é o que mais fez isso, que é o movimento que lançou mesmo a Tabata Amaral, né? A gente fala que ela fez curso em vários e tal, mas foi o movimento que lançou ela, foi o Acredito. Então, fala mais um pouco disso, Will, de como essas lutas da esquerda, às vezes caem nas mãos desses grupos. A gente tem que, para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre representatividade, né? Representatividade é uma palavra também que está em moda, uma palavra que a gente ouve muito se falar, principalmente depois de 2013, né? A gente teve um boom dessa questão, mas enfim, a representatividade ela está em voga e a representatividade ela tem sido distorcida de certa forma, né? As pessoas entendem a representatividade como você ter uma pessoa negra, por exemplo, dentro da Câmara dos Deputados, ou você ter uma pessoa LGBT, simplesmente a figura desses grupos minoritários estando dentro desses espaços, como se isso resolveria um problema que é estrutural, né? Se a gente for pensar em racismo, a gente não consegue se desvincular da escravidão, por exemplo. Se você for falar sobre racismo no Brasil hoje, a gente precisa resgatar o nosso passado e tentar resolver as questões a partir daí, né? A gente não consegue resolver um problema estrutural colocando, por exemplo, o Fernando Holliday num cargo de poder, né? Que é um vereador aqui de São Paulo que todo mundo conhece e que, em termos de representatividade, ele estaria dentro dos padrões, né? Uma pessoa negra, uma pessoa gay, não praticante, mas é uma pessoa gay, que está ali dentro de um cargo de poder, né? Isso resolve o problema? Isso não resolve o problema, né? Até porque essa identidade dele, né? Essa questão identitária, né? Ela foi cooptada para um lado que talvez não seja tão legal, não seja tão interessante para as pessoas negras e para as pessoas LGBTs. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente precisa falar também de qualidade dessa representação. Às vezes tem aquela velho papo do gay que é interessante para a sociedade e o gay que não é, né? As pessoas geralmente colocam o Clodovil, pessoas de direita, chucras mesmo, gente que não tem noção do que está falando, né? Colocam o Clodovil como um comparativo do Jean Willis, por exemplo. Aí falam que o Clodovil era um gay aceitável, porque ele falava contra o movimento, ele não ficava falando que é gay o tempo inteiro, ele falava absurdos, né? Quem conhece a trajetória do Clodovil sabe que isso é uma falácia e que ele não, em termos de representatividade, a qualidade dessa representação era muito fraca, muito ruim. E o fato do Jean Willis, por exemplo, ser abertamente homossexual, levantar bandeiras de dentro do movimento lá no Congresso, isso talvez também seja uma coisa que atrapalha esses interesses dessas pessoas, né? Então, a cooptação desses movimentos liberais para essas pautas ditas de minorias, né? Essas pautas de questões morais ou questões de comportamento mesmo, elas vão sendo cooptadas de uma forma muito estranha e muito aquém do que a gente precisa, né? Então, é preciso falar de representatividade, mas a partir de uma visão de classe também. A gente precisa pensar que a identidade da pessoa ela não é construída de uma forma unitária, né? Você não é simplesmente uma pessoa negra. Às vezes você é uma pessoa pobre também, às vezes você é uma pessoa, às vezes você é mulher. Tem várias questões que se entrecruzam a partir da sua identidade, a partir da sua vivência, de onde você nasceu. Eu acho que a gente precisa prestar atenção em como essas coisas estão sendo pautadas hoje, né? E aí precisa pensar em representatividade de uma forma com mais qualidade. Eu acho interessante isso, porque, por exemplo, eu estava vendo um documentário sobre os Panteras Negras, né, lá dos Estados Unidos. Aí eu falei
eu falei, nossa, que diferença, né? Porque a luta deles era uma luta contra o sistema opressor todo, que realmente era era um grupo revolucionário mesmo. E aí você pega o movimento negro majoritário aqui no Brasil, eu acho que ele só quer realmente representatividade e acha que isso vai resolver o problema. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que você não dá para desvincular todo o sistema opressor que a gente vive, o sistema capitalista, disso, né? Então, eu acho que a luta contra o racismo é uma luta anticapitalista. Por isso que, para mim, esses movimentos foram feitos para manter o status quo, eles fazem o combate ao racismo ali vai ser alguma coisa muito, muito branda que não vai resolver o problema estrutural mesmo. Uhum. É porque eu acho que esses grupos, às vezes a gente acha que não é a intenção deles, que eles não têm um projeto, mas eles têm sim um projeto muito bem definido em relação às minorias, e é um projeto de cooptação dessas pautas mesmo, né? A gente não pode ser ingênuo e achar que agora eles estão olhando pelas mulheres, estão olhando pela população LGBT, não é bem assim, né? Eles viram que essas pessoas começaram a ganhar voz, a ganhar espaço dentro da mídia, dentro dos espaços de poder, até dentro da política, e isso começa a atrapalhar, né? A partir do momento que isso começa a atrapalhar, você tem que cooptar isso para o seu lado. E é justamente isso que a direita liberal, né, tem tentado fazer, uma parte dela, né? Porque uma outra parte, se a gente for pensar na ultradireita, em quem está no poder hoje, essas pautas são utilizadas para mobilizar medo, né? Então, as pessoas que fazem parte dessas minorias, elas hoje, para o presidente, por exemplo, representam inimigos, são uma ameaça, né? Cria-se esse terror em cima disso. Aí a esquerda também, às vezes, não consegue lidar com isso e faz um enfrentamento através do medo também, né? Agora estamos numa ditadura, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Acaba mobilizando o medo dos dois lados. Isso também não é uma coisa legal, não faz a discussão andar, não mobiliza nada, né? Se você pegar esses grupos aqui que a gente está falando, todos eles você vai ver críticas ao governo Bolsonaro por autoritarismo, pela pauta moral, né? Uhum. Então, por exemplo, quem representa muito isso é o Luciano Huck mesmo. Então você vê o cara puta de um liberal, mas que ele sempre vai se abraçar nessas pautas, né? Seria menos pior que o Bolsonaro e tal, mas qualquer coisa é menos pior, mas não é o que a gente quer para a sociedade, a gente quer mudar mesmo, né? Alex, quer falar? Sério. Eu percebi o seguinte, como o governo Bolsonaro consegue agradar, não totalmente, esses movimentos e desagradar numa ponta. Então, por exemplo, você pega o Acredito, que vai lá e escreve autoritarismo do Bolsonaro, não respeita as minorias, tudo. Só que é o seguinte, todos esses movimentos, em alguma coisa o Bolsonaro agrada. Então, quando ele privatiza, ele agrada esses movimentos. Então, ele pega lá uma bancada alemã, quando ele está aprovando uma reforma, fazendo toda a pauta liberal. Então, ele consegue girar esses pratos e ninguém vai ficar contra ele totalmente. Então, por exemplo, acredito, e ele também usa uma velha tática que é de jogar, como vocês estavam citando, que a direita está cooptando essas causas, mas ele está jogando quem atua mesmo no estrutural dessas causas, eles jogam para a extrema esquerda. Então, por exemplo, se você for fazer a luta LGBT, como Davi Miranda faz, como o Jean Willis faz, aí você está no hospício, você é um petista cubano do PSOL, então ele afasta. Se for contra as privatizações, você é um esquerdista também, ele joga. Comunista, né? Então, querendo ou não, todos esses, e o Bolsonaro ele vai se equilibrando nisso, né? Agora vai ter uma reforma tributária. Se a gente olhar todos esses financiadores dos movimentos, bancos, grandes empresas, empresas de auditoria, umas até internacionais, gente, esse governo ele vai ganhar mais uns 6 meses de sobrevida para aprovar todas essas reformas, no caso da tributária, como já aprovou a Previdência. Então, assim, é engraçado como. E aí, o Bolsonaro, nos costumes, que todos esses vão criticar o comportamento do Bolsonaro, se agarra aos evangélicos. Então, ele tem sempre alguém para segurar a loucura dele, né? Se você pegar assim, uma bancada evangélica que talvez seja contra o fim da aposentadoria, praticamente foi isso, que seja contra perda de direitos trabalhistas,
mas ao mesmo tempo ele tá com esse pessoal nos costumes. E aí depois ele muda de cipó. Quando todo esse pessoal mais corporativo condena todas essas atitudes dele, xenofobia, essas coisas, o pessoal se segura nele para aprovar essas reformas econômicas. Tá complicado, assim. Essa renovação desses movimentos eu vejo muito difusa e subiu a água, né, principalmente quando você vê a votação da Tabata, né? Que aí foi até o tema desse programa que a gente fez. Qual é desse pessoal aí? É só ocupar. Passar uma experiência pessoal também? Eu acho que 2013, 2014, não, 2013, eu fui fazer uma pauta. Não sei se conhece o Lide, né? Do João Dória. E aí foi o Aldo Rebelo, subiu lá na tribuna, fez toda uma abertura do Lide. Chegou o Dória em seguida e deu um sabão no Aldo Rebelo dizendo que os empresários brasileiros não toleravam aquela incompetência na política, aquela roubalheira, não sei o que, não sei o que. E presenciando direto, o que marcou muito foi que ele falou assim, quando saíram as celebridades, assim, as autoridades e tal, ele falou assim, nós como empresários não podemos deixar esse vácuo na política. 2013, gente, 2012 ou 2013. Mas ele deu aquele recado e lá tinha muito PIB brasileiro, tava transmitindo ao vivo no SBT. E aquele dia, sei lá, deu uma faísca que eu falei assim, acho que eles ficaram assim, olha, a gente se afastou da política, achando que só doando dinheiro para a campanha resolvia. E olha aí, tem quatro mandatos de um partido de esquerda, quase indo para um quinto. No caso, se o Lula se candidatasse em 2014, né? Ou 2000, agora 2018. Então, assim, a avalanche que esse meio empresarial está fazendo na política é coisa de tem alguns anos que a gente talvez não tenha percebido e que, querendo ou não, o fim de campanha só tirou eles um pouquinho de lado para pra jogar esses movimentos e formar aí alguns. Eu acho que até eles mesmos estão tateando, sabe? Vamos formar aqui uns políticos, vamos ver o que dá. Vamos ver se a gente cria uma bancada, a bancada do coach, a bancada da startup, a bancada do empreendedorismo, sabe? Tô vendo muito isso. E tem uma parada também econômica histórica que a gente olha. Se você pensar que em 1980 a indústria era responsável por 30% do PIB brasileiro, então você tinha uma massa de trabalhadores que era muito importante. Hoje ela é menos de 10. Então esse pessoal está no comércio, esse pessoal está no financeiro, esse pessoal tá em loja, né? Então, querendo ou não, é um pessoal que é difícil você aglutinar. Hoje o Brasil é um país de comércio, né? Um país de É mais serviço. fácil de alienar, né? Exato, é um país de serviço. Querendo ou não, você tem que pensar que hoje o trabalhador, ele geralmente ele trabalha, por exemplo, trabalha numa loja, num salão de cabeleireiro. Então ele convive diretamente com o chefe dele, sabe? Então esse pensamento de patrão, empregado, hoje ela é muito mais justa, muito mais junta, sabe? Ela é muito próxima. Então o que abre é campo para essa mentalidade de empreendedor. Ah, também basta ver a TV, né? Quantidade de programas que mostram isso, né? De empreendedorismo, de um exemplo de um MasterChef, sabe? Mostrando um cara que quer ser cozinheiro, que vai abrir o restaurante dele, sabe? Essa cultura empreendedora ela tá impregnada no Brasil, assim, de forma que aí você vê a política também. O pessoal tá jogando empreendedorismo em cima da política. Essa cultura empreendedora, qual que é o principal objetivo dela? É fazer a classe trabalhadora é, não reconhecer sua classe, né? E também não reconhecer qual que é a classe burguesa do Brasil. Porque, por exemplo, aí o cara acha, por exemplo, que o patrão dele que está ali é o burguês. O burguês não é o Lehman, né? Que a gente falou do Lehman. O burguês está lá, está investindo numa fundação para formar quadros que vão ser eleitos para a Câmara. E aí, com a cultura do empreendedorismo, o trabalhador, ele sempre, como ele sempre acha que vai chegar lá, e que não interessa que classe que ele nasceu, de onde ele veio, que o sistema todo não interessa. Interessa só a sua dedicação, né, a meritocracia. Então, essa cultura do empreendedorismo é muito boa para a classe burguesa, né? Por isso que eles vão sempre cultivando isso na mente das pessoas, através da mídia e tal. E esses movimentos, você vai ver sempre essa palavra lá, você vai sempre ver isso, gestão, você vai ver, você perguntar para eles, o problema do Brasil é sempre corrupção, gestão, o único que fala de desigualdade, né, eu acredito, um pouco mais, fala um pouco mais, mesmo assim é bem por cima, então você vê que que sempre você vai ver essas palavras, né.
Ah, e alguns clichês, você pega no Acredito, vem assim: acreditamos em uma política que combata privilégios e quebre o monopólio de sobrenomes, que coloque as pessoas no centro das decisões. Então, assim, o mesmo discurso de política, né? É engraçado, assim, que eles são. Eu achei eles muito difusos ainda. Eu acho que, ó, tem um trágico aqui que se a gente começar a voltar aqui, ó, que é o movimento Livres do PSL, né? Que é uma loucura, né, cara? Você pega a bancada dos caras, ó, eles têm PSDB do Alagoas, aí tem o Thiago Mitou, o Thiago tá igual a Tabata, né? Tá em todos, né? Marcelo Caleiro, PPS, né? Cidadania, Novo, PSB. PSDB, PSB, Novo, e o movimento virou a casinha do PSL, né? Antigo, né? Casinha não, porque eles são agora rachados, né? Igual a Helena Landau fica batendo boca com o Guedes. Mas isso aqui é muito difuso. E eles acham que sabem exatamente. Não, acho legal a gente falar do pouco da relação desses movimentos com os Sim. partidos, né? E aí, a partir do que aconteceu na votação da Previdência, é interessante ver como, por exemplo, o movimento Acredito, ele tem na resolução dele, que está no site, que o movimento é mais importante que o partido. Então, eles falam assim, tá lá no site do movimento, não sou eu que estou inventando, né? Eles falam assim: as candidaturas do Acredito irão se comprometer publicamente com uma carta de posicionamentos e práticas que elas pretendem conduzir caso eleitas. Se durante o mandato as ações do candidato ou da candidata destoarem do que foi combinado com o movimento Acredito, essa pessoa perderá todo o apoio e os vínculos com o movimento. Então, assim, por exemplo, você acha que eu não acredito que o Ciro Gomes não leu isso antes de filiar a Tabata, entendeu? Por exemplo, para mim, assim, está escrito no site do movimento que os deputados têm que seguir o movimento e não o partido. E se o deputado não seguir o movimento, ele vai sofrer sanções dentro do movimento. Então isso é muito claro, né? Agora a gente tem que ver se nas próximas votações aí como que vai se comportar esses deputados, mas eu acho que não tem volta, não. Eu acho que eu não acredito que o PDT vai expulsar ela e outros deputados, tal, mas para mim não dá para dizer que o PDT foi enganado, por exemplo, o PSB foi enganado. Eu não acredito nisso, não acredito nessa ingenuidade deles. E esses deputados vão ficar aí. Nas pautas liberais econômicas eles vão votar com o governo e nas pautas morais eles vão votar contra. E vai ser assim sempre para mim. Mas o que eu acho legal falar do MBL é porque a diferença dele, né, em relação aos outros, a diferença dele é que não, porque a diferença é que ele é um movimento que ele surgiu como partidário, mas já falando que é de direita, né? Enquanto todos os outros falam que são movimentos pós-políticos, né, que sempre falam que são nem de esquerda nem de direita, o MBL não, o MBL já surgiu falando que é de direita. Então, eu não sei, acho que isso é até menos pior. Pelo menos já se declaram. Né? E fora isso, tem o movimento Agora só, que é o movimento aquele do Luciano Huck. E aí alguns membros é o Carlos Gereissati Filho, que é do Shopping Iguatemi, aquela Leona Zabó, que o Moro ia indicar para um cargo, mas como ela é contra o armamento, os bolsominions não deixaram, né? A Exato. Mônica de Boll também, mas não tem nenhuma novidade, assim, o movimento Agora é mais ou menos a mesma ideia dos outros que a gente estava falando. Mas é isso. Na verdade, vocês perceberam, todo mundo é centro alguma coisa, né? E a tendência, eu acredito que a tendência dos próximos 4 anos. Também acho. Eu acho que a gente podia fazer agora falar sobre o sistema representativo mesmo, né? Democracia representativa, porque de 2013 para cá, a gente tem escutado muito que existe uma crise de representação no Brasil e no mundo, né? E que os partidos e os políticos não estão dando conta de representar as pessoas que votam e tal. A gente tem escutado muito falar em apolítica, pessoas que são apartidárias, né, que não tem partido, não levantam bandeiras. E eu não sei exatamente se existe uma crise, né, no sistema representativo. Eu tenho um texto aqui para indicar, que é de um filósofo e cientista político francês. Ele chama Bernardo Manin. Não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar. Acho que ele não é muito pop, assim. Ele tem uma grande contribuição de estudo no campo
do liberalismo e da democracia mesmo, né? Tem um texto dele que chama As Metamorfoses do Governo Representativo. Ele tem aí umas 20 páginas, qualquer googada que você der, você encontra ele na íntegra, que ele justamente vai tentar responder essa questão, né? Se o sistema de representação político passa por uma crise ou não. Isso ele escreveu esse texto em 95, então acho que a gente ainda pode usar ele como referência, né? E aí, para isso, ele vai falar sobre a democracia representativa historicamente. Ele vai pegar do finalzinho do século XIX para o século XX, né? Então, para ele, a democracia representativa, ela passa por três estágios, três modelos. O primeiro modelo que ele vai falar é o modelo parlamentar. Depois ele fala que a democracia representativa sofreu uma metamorfose e virou uma democracia de partido. Depois disso, ela sofreu outra, que se transformou na democracia de público, né? Aí ele vai, para falar sobre o sistema representativo, ele levanta 4 questões, né? Que seriam a eleição representativa, a independência parcial das pessoas que são eleitas, dos parlamentares, a liberdade de opinião pública e o debate parlamentar antes da tomada de decisões, por exemplo, antes de uma reforma, por exemplo. Aí no modelo parlamentar, ali no século XIX, ele fala que as pessoas elegem os seus representantes a partir do contato que elas têm com pessoas próximas, né? Então, o líder comunitário, a pessoa, o padeiro, as pessoas do convívio dela são as referências que ela tem para votar. E como o voto não era ainda majoritário, o sufrágio não era universal, isso acabava funcionando, né? Aí essas pessoas, a partir do momento que elas eram eleitas, elas tinham uma certa liberdade de voto dentro do Congresso, por exemplo. Então, os deputados, eles votavam de acordo com a sua consciência, não ficavam atrelados a um partido ou a promessas de campanha, por exemplo. E aí ele fala que essas discussões, elas acontecem sempre dentro do parlamento, nesses moldes, e as pessoas têm liberdade de opinião sem estar atrelada a alguma ideologia mais profunda. Isso ele fala que também gera mais conflito. Aí depois que o mundo passa a ter o sufrágio universal, pelo menos no mundo ocidental, né? Ele fala que esse fenômeno faz com que os partidos de massa surjam. Então, esse formato ele se modifica, né? Ele fala que passa a ser uma democracia de partido. Agora, as eleições, elas ocorrem de uma outra forma, porque existe a fidelidade partidária, né? Então, todos os candidatos, eles estão atrelados a um projeto político, seja ele de esquerda, seja ele liberal, mas eles devem prestar contas aos partidos. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Tabata Amaral não seria possível dentro desse modelo, que ela deveria votar de acordo com o partido, né? Então, esse líder, ele segue a cartilha do partido e as pessoas, elas têm, de certa forma, uma confiança maior nesses partidos políticos. A gente vê também a presença da oposição, a presença de uma mídia mais propagandística. Todo partido tem um jornal, por exemplo. A mídia, ela se posiciona mais no sentido de ser a favor ou contra. A gente não tem uma mídia super partidária como a gente tem hoje, que a gente não consegue definir quem está do lado de quem, por exemplo. E aí o que muda aqui nesse caso é essa questão dos partidos, né, o surgimento dos partidos de massa, e também a forma com que as questões são discutidas dentro do parlamento, né? Você não tem mais liberdade 100% como tinha antes para fazer essas discussões. Elas acontecem dentro dos quadros dos partidos. Então, para falar sobre uma reforma, por exemplo, um partido vai deliberar dentro do próprio partido para depois ir para a Câmara. Então, essa é uma questão. Aí, por último, ele vai falar da democracia de público, né, que é o que eu acho que a gente vê isso acontecendo muito hoje, que as pessoas, elas desvencilharam a figura dos líderes e dos políticos dos partidos, então ninguém acredita mais em partidos políticos, existe uma crise no sentido de que o partido político não representa mais as pessoas, e a figura de um comunicador, né, a gente
pode observar muito isso no Bolsonaro, por exemplo. Ele tem o seu aparato de mídia próprio, ele se comunica ali através das redes sociais dele, e ele fala para as pessoas, não acreditem na mídia, vocês acreditam no que eu estou falando, e o partido também o partido meio que acaba seguindo o que esse líder traz. A gente vê também isso no Lula, né? Lula, quantas vezes a gente ouviu falar de que o Lula é maior que o PT, o lulopetismo, sabe? Então, essas figuras, o político que sabe dominar melhor os meios de comunicação, seja TV, rádio ou internet hoje em dia, é o político que vai ter mais destaque, ele vai conseguir mobilizar mais eleitores em torno da própria campanha. Então, a democracia de público, ela é baseada nessa questão central do político que sabe manusear a sua própria imagem, né? Você não tem mais questões ideológicas muito presentes ou muito discutidas, é tudo muito superficial, é tudo, esse cara aí, ele parece ser legal, né? Tipo, ele fala as coisas que ninguém fala, sabe? Não tem uma discussão mais profunda. Então, e aí as pessoas acabam confundindo também, porque a mídia, ela, mesmo sendo parcial, ela é muito ampla, né? Ela, como eu falei antes, ela é suprapartidária. Então você fica confuso nisso. Aí o que ele aponta também de novidade, além desse líder que sabe dominar a própria imagem, né, vamos dizer assim, existem as pesquisas de opinião, né, que é uma novidade também aí a partir acho que anos 70, 80, e isso acaba direcionando também o voto das pessoas, né. E aí, no fim das contas, o Manan vai falar que a crise de representatividade, ela não existe e não existiu em nenhuma época. O que ele conclui é que o sistema representativo ele vai se metamorfoseando, né? Daí o título, As Metamorfoses do Governo Representativo. Então, a cada novo fenômeno, o sistema se transforma numa outra coisa, não é uma crise propriamente dita. É só um novo modelo daquilo que já existia para que esse sistema se perpetue, né? Aí eu queria perguntar para vocês se vocês concordam com isso, né? Se concordam com esse posicionamento do Bernard Manan, e se vocês acham que a gente está passando por uma nova metamorfose, muito por conta do surgimento das redes sociais e da forma com que as pessoas estão se baseando na hora de votar e da forma com que os líderes e os políticos estão colocando agora, né? Eu acho interessante. Eu não li ainda o texto, vou procurar depois. A gente pode deixar para o pessoal ler também. Vamos deixar linkado aí. Mas eu achei interessante, você falou de democracia de público e você disse que ele escreveu em 95. 95. Era o começo da internet, ali tinha alguma coisa ainda, mas o rádio e a TV a propaganda de rádio e TV era muito forte já, né? Ainda. Nossa, então não tinha rede social, né? Não tinha rede social da forma que a gente tem hoje. Eu achei interessante que, realmente, eu acho que você falou que não tem uma crise de representação. Na verdade, foi uma crise maior dos partidos, né? E isso não só no Brasil. Agora, eu achei interessante porque a gente tem no Brasil hoje um movimento de candidaturas avulsas, né? Para que seja permitido candidaturas avulsas. Uhum. E aí que a gente vê realmente o predomínio desses grupos, desses movimentos formadores aí, bancados por empresas, por fundações ligadas às empresas aí da grande burguesia nacional, né? Porque a candidatura avulsa é o fim de qualquer sistema partidário. Porque se a gente já está elegendo aí um monte de youtuber, agora a Inglaterra, o primeiro-ministro vai ser o Boris Johnson, que era um jornalista, né? Uhum. Da TV. Isso vai tomar uma proporção que ninguém sabe. Mas acho que a própria democracia liberal vai começar a se sentir ameaçada por isso, né? Já está se sentindo. Você, Alex. Seguinte, sobre essa crise dos partidos, vou casar. A impressão que eu tenho é que falar Brasil talvez sirva para mundo. Os partidos caem desse crédito também, porque se você acompanhar durante muito tempo, vamos pegar o Brasil, né? Os partidos eram votados muito em causas, né? Acesso à educação, saúde, emprego, salário. Parece que a sociedade é assim. Eles não estão mais se ligando em direitos. E aí os partidos ficam assim, perdidos, sabem que bandeira defender. Aposentadoria.
65 anos com 40 de carteira. Cada 40, o cara só prova 32, resumindo, ele vai ter que se aposentar com 73 anos. Na verdade, você vai ter milhões de pessoas que perderam a aposentadoria. E não há uma indignação. Então você fala assim, vamos defender a saúde, por exemplo. Você pega mais... Parece que os partidos não entregaram as causas de antes. Eu acho que essa crise também casa nisso. Eles eram pautados em causas e o pessoal meio que abriu mão. Falou assim, para ter essa escola, eu não quero ter essa escola. Para ter esse hospital, eu não quero ter esse hospital. Para ter essa aposentadoria, já era pouco mesmo, eu abro mão. E aí eu acho que os partidos ainda ficam perdidos, falam assim, que bandeira que a gente vai defender? Essa geração, assim, ela tá muito ligada nesse... Aí, voltando no tema do empreendedorismo, né? Que é no youtuber, no líder empresarial, na celebridade, né? Se você pensar, são todas pessoas que fizeram sozinhas, né? Que elas vendem um êxito pessoal. Eu acho que a crise dos partidos passa por isso aí, até pelas causas deles. Quais são as causas deles, sabe? Se você pegar, voltar no tempo, o PT, ele se fez com a causa dos trabalhadores, né? Direitos, salário, poder de compra, até a pauta identitária nunca foi foco deles, né? Nunca foi. Claramente você viu o Lula defendendo isso. Vinha no pacote, né? Pelos intelectuais que tinham no partido. Eu acredito que essa crise dos partidos, exatamente, até naquele livro que a gente estava conversando, Quando as Democracias Morrem, né? É engraçado porque o livro, na política americana, eles tratam os partidos como o guardião da democracia. E eu acho isso tá superado, assim, ele citou o contexto histórico, mas é superadíssimo. Você pega como um Trump entrou no partido republicano, você vê como agora, por exemplo, um Bolsonaro formou um PSL em volta dele, assim, ó, em um ano. Gente, o Bolsonaro antes da eleição não tinha nem partido. Nem partido ele tinha, né? Tava rifando tudo que é partido, fez um PSL em volta dele. O legal é se trazer desse texto aí, William, com esse contexto histórico, com essas nossas de tudo, porque os partidos estão perdidos. Essa coisa, nesse caso da Tabata, ela preferiu ir com o movimento do que ir com o partido, na verdade ela tá bancando a opinião pública mesmo. O partido acho que só resta ou bater de frente ou virar refém dela. Tá dando mato sem cachorro. Esse autor que eu citei, ele tá vivo ainda, né? Eu não sei se ele trabalha mais com essa questão ainda. É uma coisa para a gente pensar, né? Que será que ele acha que existe uma nova metamorfose no sistema representativo? Queria depois ver se ele tem alguma coisa a acrescentar em relação. Uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente pode falar também um pouco de pós-política, né? Falar um pouco melhor sobre isso. Esses movimentos e essas figuras que têm surgido dentro desses movimentos negando a política, né? Não sou nem de esquerda, não sou nem de direita, estou para frente, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, é um fenômeno também da pós-política, né? Pós-política é justamente isso, você despolitizar as pessoas, no sentido de que as pessoas não sabem nada sobre política ou de que são ignorantes, mas de que você tira o contexto das coisas, né? Você fala para elas que você cria uma crise fictícia, né? Não sei se posso usar esse termo, colocar uma nova coisa ali nesse lugar, né? Isso é o que aconteceu muito aqui no Brasil. Criou-se a ideia de que estamos passando por uma crise representativa e aí esse buraco, esse vazio é preenchido por alguma coisa que às vezes pode ser uma coisa perigosa, né? Acho que o Fernando pode falar um pouco mais sobre pós-política, que ele entende um pouco mais. Eu acho que, assim, por exemplo, o combate à corrupção é uma carta na manga que sempre a elite, por exemplo, a elite não gosto de falar de muito, porque se fala elite, a classe média já se vê, né? Então a burguesia, prefiro falar burguesia mesmo. Ela sempre tem essa carta na manga do combate à corrupção. E aí que foi criada essa crise de representação em cima de um pretenso combate à corrupção que a gente sabe agora por Vaza Jato aí como é que foi feita, né? E aí em cima disso eles tentam sempre jogar a culpa em supostos radicalismos, né? Em supostos radicalismos. A gente já tinha antes uma teoria antiga que eu acho que já jogava com a pós-política, que é aquela teoria da ferradura, dizendo que os dois extremos da política se juntam no autoritarismo, para mim que é uma besteira também. Então, eles falam que a culpa de todas as mazelas da sociedade são radicalismos, como se o PT fosse um partido radical, né? Aquela coisa que a gente viu durante a eleição da falsa simetria entre o Bolsonaro e o PT, né? Então, o PT também, por ter se comunicado muito mal, ele acabou tirando essa noção de classe das pessoas.
ficou esse limbo, né? E aí depois, Fernando, assim, a forma mais antiga de juntar pessoas é criar um inimigo comum, né? Então você pega os dois extremos, eu sou um inimigo, todo mundo se abraça no centro. É verdade. E aí você vem com essa armadilha da pós-política, porque principalmente que agora que a gente está num governo aí de extrema direita, tem esses movimentos liberais e tentam aglutinar todo mundo no centro, que eles chamam de centro, que é a direita liberal clássica, né, que a gente chama. Eles tentam aglutinar todo mundo, inclusive conseguem cooptar a parte da esquerda, que está assustada com o fascismo, conseguem aglutinar nesses movimentos que são liberais. Então, eles utilizam algumas pautas só como um atrativo ali, falam que é hora de fugir de radicalismo, sendo que radicalismo para eles é qualquer coisa que saia do status quo, né, que tente mudar a sociedade realmente. Então, é um momento que a gente está vivendo muito isso, essa pós-política. A gente tem o PT sempre caindo nisso, porque o PT ele fica tentando se mostrar que não é radical, sendo que em 2002 ele já mostrou que é um partido do sistema, mas ele cai nesse discurso contra o radicalismo e fica sempre tentando se mostrar partido não radical, como se fosse preciso isso. Anos aí já mostra um partido do sistema, um partido, no máximo, um partido ali reformista. Então, eu acho que nem isso. Até pouco, né? Agora, a minha despetização tá todo vapor. Mas, por exemplo, você pega a entrevista do Haddad na Globo News para Miriam Leitão, é uma decepção tremenda, assim, para mim, sabe? Ver aquela entrevista, assim, você esperando o cara falar alguma coisa, pergunta, o que você acha do governo? Ele fala assim, o governo ainda não mostrou que veio, não apresentou projetos para saúde, educação, pelo amor de Deus, sabe? Que mundo que esse cara tá? O cara tá na Suécia. Quando, na verdade, todos os projetos estão muito bem delimitados pelo governo, né? Existe uma cara de que fala, até a Tabata usou para falar com o ministro, né? Que não é competente, né? O governo não está sendo competente. Sim. Não está apresentando projeto, cadê as metas, cadê a planilha de metas, senhor ministro? E quando, na verdade, a gente sabe que a estratégia, ela está muito bem delimitada, existe projeto sim, agora, para qual lado caminha esse projeto, né? A gente precisa pensar isso também. Vocês sabem que a minha opinião do Haddad é que o Haddad é o novo Suplicy, né? Só. Vai ser o tiozão legal, tiozão lacrador, bebe na é o cara que você não vê o brilho nos olhos, né? Vai ser o novo Suplicy, cara, o tiozão legal, andar de bike. Não imaginava isso, mas vai ser. É por isso que o Flávio Dino tá surfando aí na onda. O Flávio Dino tá surfando aí na onda aí, porque ele percebe que o Haddad não tem condições. Cara, o Haddad, ele tenta todo tempo, ele tenta se mostrar moderado, como se precisasse mostrar que o PT não é radical. Então ele caiu no discurso da pós-política totalmente, caiu nessa armadilha totalmente. E estão falando que ele vai ser o novo presidente do PT, né? Então, para mim, não tem salvação mais o PT. O Haddad tem cara de rede. Mas imagina agora se o governo declarasse abertamente quais são os projetos deles. A merda que não ia dar, porque tudo que eles estão fazendo são coisas muito impopulares, né? Se o governo chegar e falar, a gente quer privatizar todas as universidades, as pessoas não vão achar isso legal. Eu imagino que não, né? Que as pessoas não vão achar isso legal. A gente está querendo vender a Petrobras, a gente sabe, se colocar tudo no preto, no branco, assim, falar a real, é isso que a gente quer fazer. A gente tem um projeto neoliberal que é basicamente acabar com a maioria dos direitos sociais, eliminar o Estado. Eu acho que isso as pessoas não compram essa ideia. Então parece que não tem projeto, que o presidente é brincalhão, não sei o quê, mas os projetos eles estão ali, estão dados, eles só não podem eles não podem falar a real, assim, como a gente está falando aqui, porque não ia rolar para eles, né? O que vocês acham? Você percebe que desde que a Tabata falou pro Vélez que ele não apresentava o projeto e o Bolsonaro trocou de ministro, vieram todos os projetos da educação que eu preferia que não Nossa Senhora. Projeto. Ela pediu os projetos, eles estão aí, né? Sim, agora o Haddad também falou, esse governo não mostrou que veio, precisa de projetos.
pô, ele não tá vendo o projeto do governo. Gente, sabe? desde a campanha, aquele projeto de governo do Bolsonaro, ele era vazio e limitado justamente por isso, né? Ele não podia falar a real, o que você quer, sabe? O que eles queriam. E sem falar que o Bolsonaro ele foi muito ligeiro numa coisa. Ele pensou em acabar com os ministérios, né? Uhum. Aí, não acaba com os ministérios. Ele pensou assim, eu posso acabar com o ministério dentro do ministério. Aí ele coloca um Vélez, coloca esse aí que não sei o nome da educação, Salles no meio ambiente. Falou, não, tá bom, vou deixar o ministério em pé e vou destruir ele por dentro. Aí ele coloca um É o cara... antiministro, né? O antiministro. É o antiministro. Assim, essa é pra gente aprender, assim, era melhor ter deixado sem ministério. 1% de aumento no desmatamento, cara, pensa, assim, em um ano, sendo que o Bolsonaro tá em 6 meses, 7 meses, né, no governo. Pensa a farra que foi no dia 1º de janeiro, tava desmatando. Pensa a farra que foi. Os caras quase dobraram o desmatamento em praticamente 7 meses. Bom, vamos agora pro quadro Retrocessos da Semana. Vamos pistolar um pouco. Roda a vinheta aí. Retrocessos da Semana. É o admirável gado novo. É o nosso Brasil. Ancine libera verba para documentário sobre Bolsonaro. O documentário Nem Tudo Se Desfaz, o diretor Josias Teófilo, foi autorizado a captar 530 mil da Agência Nacional de Cinema. Fala sobre a ascensão do conservadorismo no Brasil, como 20 centavos iniciaram uma revolução conservadora. Diz o pôster do lançamento. Bolsonaro tem criticado e ameaçado fechar ou impor um filtro da Ancine, segundo ele, financiar filmes contra a família. Aí o alvo do Bolsonaro foi o filme da Bruna Surfistinha, sucesso de bilheteria, que pra ele é um filme pornô. Cara, não tem nem muito o que comentar, né? Isso é uma daquelas coisas que o Bolsonaro vai lançando o tempo todo, né? Aí tem gente que fala que é cortina de fumaça. Faz parte do projeto dele, do projeto ultraconservador dele. E por mais que eles já notaram que os absurdos que eles fazem não tem um efeito grande enquanto eles estiverem aliados aí aos interesses econômicos aí, aos interesses das reformas liberais, de todo esse desmonte dos direitos sociais. Então eles notaram que eles podem lançar qualquer pauta dessas aí que eles sonhavam em fazer. Desde quando ele era um deputado medíocre, ele já sonhava em fazer essas coisas, chegou lá e ele notou que o absurdo não existe. Então, ele está na cabeça dele, ele está numa revolução cultural, numa revolução conservadora, e ele vai fazendo isso. A imprensa bate algumas vezes nesses temas, é igual o Alex falou, bate nesses temas, mas apoia em outros. Então, não é o suficiente para gerar uma crise mesmo no governo. E a gente vai ver essas notícias assim absurdas, por isso até que a gente fez esse quadro, porque a gente seleciona, sei lá, 5 retrocessos da semana, mas podia selecionar 30, 40. É bom a gente lembrar que esse diretor que vai fazer o documentário sobre o Bolsonaro, Josias Teófilo, ele também fez um filme sobre o Olavo de Carvalho, né? Ele é um dos seguidores do Olavo de Carvalho, e é aquela coisa, né? O Bolsonaro está tentando de todas as formas ter o controle da própria imagem também, né? Que é muito importante hoje para um político. E ele está fazendo trabalho, está fazendo a lição de casa do jeito que a gente esperava, não tem novidade nenhuma. A gente só se preocupa com essa questão da Ancine, né? Que seria um grande retrocesso, né, para a gente, para o cinema nacional, para o cinema independente também, se ele começasse a ser controlado da forma com que o Bolsonaro quer controlar, né? A gente chama isso de censura também. E é isso, né? A gente já... Nada de novo ao sol. Então, e ele usou o exemplo da Bruna Surfistinha, e aí o diretor do filme, ele escreveu um artigo na Folha outro dia, não vou lembrar exatamente qual dia da semana. E aí eu sei que o artigo, se você pôr no Google, assim, o título é Bolsonaro tem medo de mulher, o artigo. E aí ele pega e ele fala que como a Bruna Surfistinha é um pesadelo do homem
do homem estilo Bolsonaro, né, do bolsonarista, do cidadão de bem, né? Por que a Bruna Surfistinha ficou notabilizada? Porque ela começou a dar nota para os clientes dela num blog, né? Uhum. Isso que ela fazia. Então isso, ele explica lá direitinho como isso é o pesadelo, né, de um bolsonarista, Impossível cliente, né, ser avaliado. Eu vou para o segundo. Ministro da Educação quer contratar professor sem concurso em universidades. O programa Futurice, lançado pelo governo federal para o ensino superior, prevê a captação de recursos privados para instituições de ensino e gestão por meios de organizações sociais, as OS. Se aprovado pelo Congresso, o Futurice vai liberar a contratação de professores universitários sem concurso via CLT por meio das OS. Essa é a pior notícia para mim da semana, é a mais grave, eu acho, e também é esperada, né? O projeto de privatização das universidades continua a 100 por hora dentro desse governo. A gente já tem visto isso acontecer, né? E é deprimente para mim essa notícia. Isso entra naquela onda, né, do combate que eles falam do marxismo cultural, do aparelhamento das universidades de esquerda, toda esse malabarismo teórico que eles criaram para justificar, né, a privatização. Eu não consigo ver outra finalidade, né, aqui dentro esse projeto Futurice, né, que é o programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras. Aí aparece mais uma vez, né, os termos que a gente já citou, empreendedor, inovador. Esse programa, ele está disponível na internet, quem quiser, para consulta pública, quem quiser consultar, é só jogar no Google Futurice Projeto, que você consegue ir lá. Tem um link aqui que é meio, acho que até para dificultar o acesso, o link não é muito claro, né? É isurvey.cge.org.br/futurice/cadastro. Uma coisa meio complicada de você passar assim rapidamente para alguém. Então, sugiro que as pessoas deem um Google, Futurice Projeto, que lá você vai ver todos os pilares desse projeto e todos os objetivos, como vai ser a forma de atuação. E depois que você lê, você consegue também dar sugestões, né, do que você acha que deveria melhorar, do que não é legal. Aí você escreve lá um textinho. Não sei se eles vão usar isso para alguma coisa, mas é possível fazer isso, né? Então, eu estava lendo ontem, aí lá na parte de objetivos, ele fala que o objetivo é fortalecer autonomia administrativa, financeira e de gestão das instituições federais de ensino superior, por meio de parceria com organizações sociais e de fomento à captação de recursos próprios. E aí tem 3 eixos de atuação, né? O primeiro eixo é governança, gestão e empreendedorismo, o segundo seria pesquisa e inovação e o terceiro, internacionalização. Mais uma vez aí aparece entre os eixos o empreendedorismo, gestão, inovação, tudo que a gente já falou no programa, né? Você tem dúvida de que um programa enviado ao Congresso Nacional com esses termos não vai ter o apoio desses deputados eleitos por esses movimentos que a gente falou? Sim, vai ter apoio massivo de todos esses deputados ditos de movimentos de renovação política e, infelizmente, né, a gente vai ver um cenário muito... Eu vejo um cenário muito difícil para a educação e para a pesquisa no Brasil nos próximos anos. Não sei se a gente vai conseguir reverter isso também tão fácil, né? Assim, dá para fazer um programa inteiro. Dá para fazer um programa inteiro sobre Futurice, né? É muita coisa para falar. Sobre educação, né? Sim. Isso, mas o que eu acho que dá para a gente falar é que ele parte de uma premissa já falsa de que as universidades públicas, principalmente as federais, não produziriam pesquisa, quando você tem já vários números mostrando que é o contrário, que são as universidades públicas que produzem. 90% da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades públicas, né? É bom levantar esse dado. Mas se você for ver várias entrevistas do Bolsonaro, ele mente sobre isso, ele fala que não, que quem produz é o Mackenzie. Então esse programa já parte dessa premissa falsa. Depois a gente pode pegar um programa sobre os detalhes dele, mas ele já parte disso. Então, outra premissa falsa também é o que justificou o corte de gastos de 30% esse ano das universidades, né? Ele fala que o contingenciamento é porque as universidades gastam demais.
quando quem está dentro da universidade sabe que na verdade, falta dinheiro dentro das universidades, né? Uma bolsa de pesquisa, por exemplo, hoje, se você for levantar os números, não passa de 2 salários mínimos, né? Tem gente que recebe R$ 400 numa pesquisa. Essa é tudo falácia, né? Falar que as universidades gastam demais. Tem universidade que não tem material básico, sabe? Assim, não tem sala, não tem professor, é precarizado. Quem estudou em escola pública sabe como funciona, sabe como é. E eu acho que é um espelho, assim, a escola pública é um espelho da universidade. Por mais que a metodologia e o acesso sejam elitizados à universidade pública, as condições materiais, elas são muito parecidas com as condições de uma escola pública, de qualquer estado, assim. Barcos do Irã ficam parados no Brasil após a Petrobras vetar a venda de combustível. Então é o seguinte, tem 2 navios iranianos parados no porto de Paranaguá, que eles estão com falta de combustível, né? E tem a tensão entre Estados Unidos e Irã, que tem algumas sanções, né, que os Estados Unidos põem ao Irã, e aí o Brasil resolveu entrar nessa. O Bolsonaro falou assim, vocês já sabem que estamos alinhados com a política dos Estados Unidos, então fazemos o que temos que fazer. Lembrando, transporte de alimentos não tem sanção nenhuma. E o Bolsonaro foi para o Supremo, o Toffoli conseguiu derrubar, eles tinham ganhado. Falou que não vai abastecer os dois navios porque está alinhado com os Estados Unidos. Lembrando, o Irã é um dos principais importadores de milho do Brasil. Verdade? Ele é o principal. A gente tem um país aí que está desagradando um principal importador de milho só para agradar o Trump. Acho que nem tem o que falar, né? O alinhamento com os Estados Unidos vai ser total mesmo. E até dentro disso a gente tem o assunto do embaixador, né? Que vai ser o Dudu. Eu vi gente falando assim, não, mas porque se for o Eduardo Bolsonaro, aí que os Estados Unidos vai saber todos os nossos segredos e não sei o quê. Eu acho que é uma besteira isso. Eu acho que deixa ele lá, porque o Bolsonaro passa os segredos pelo WhatsApp, pelo Telegram, né? Pelo Telegram, pro Trump, assim. Não que o Brasil já era espionado Pelo pelo assessor governo. do Trump, né? O Trump não quer muita graça com o Bolsonaro, parece. Não quer ser amigo. Essa é triste, essa quando eu li eu fiquei também chocado, eu falei, mentira, cara, que chegou a esse grau de puxar saquismo, deixar 2 É navios bizarro isso, gente. portador estratégico para agradar, o que ele imagina, que notícia que vai sair? O Brasil leva comida ao Irã, não é possível. Bem, essa é triste, então vou até pular essa aqui. Essa é recente, né? Boris Johnson é escolhido pelo Partido Conservador e vai ser o novo premier do Reino Unido. Controverso, né? O deputado vai substituir a Theresa May e ele é uma das principais lideranças da saída do Brexit. E então ele que até o dia 31 de outubro a Inglaterra sai do Brexit, né? O Reino Unido sai do Brexit com ou sem acordo. E teve uma revista que fez uma frase interessante. Se chegou o tempo de Boris Johnson, então o relógio não está mais funcionando, publicou a revista política conservadora National Review, revista conservadora. Ontem eu vi um vídeo dele lá, lavando o quintal, assim, jogando água nas plantinhas, com uma camisa toda esgarçada. É um Bolsonaro importando colegas, é isso mesmo? Cara. Então, o que eu ia falar, o Boris Johnson, às vezes ele é chamado de o Trump, né, da Inglaterra. Eu não gosto muito dessas comparações, assim, porque são sempre realidades diferentes e tal. Ele é conhecido, assim, mais acho que pelo cabelo dele, mas também pelas mentiras, né? Porque uma coisa que essa nova direita fascista aí tem, é que eles mentem o tempo todo, né? Então o Boris Johnson, ele é conhecido muito pelas mentiras que ele contou durante o Brexit. Um filme, outro dia eu vi um filme na HBO, ele chama Brexit mesmo, mas acho que deve ser fácil de achar aí pelas internets aí. E aí lá tá o Boris Johnson é retratado lá, né? Assim, o Brexit foi uma campanha de mentira, né? Foi só mentira, uma mentira atrás da outra. O Boris Johnson foi uma das principais lideranças do Brexit. Depois a Theresa May, que é do Partido Conservador, também tentou tirar a Inglaterra de uma forma soft ali, né? Fazendo um acordo com a União Europeia, duas ou três vezes, eu acho que ela foi derrotada no parlamento, o acordo que ela negociou, e agora o Boris Johnson, ele falou que ele sai até outubro com ou sem acordo. Inclusive já tem estimativas econômicas aí de uma recessão, de
uma recessão grande na Inglaterra, caso eles saiam sem acordo, né? Eu não acredito que isso vai acontecer, mas é até curioso, né, que o Boris Johnson vai ser mais um líder desses outsiders aí, que vai dar o que falar, que vai ter muita polêmica, vai criar polêmicas falsas, vai fazer várias coisas falsas, vai falar mentira todo dia, mas vamos ver o que ele vai fazer, né, realmente. Agora, é curioso que tem um jornalista que trabalhou com ele, né, porque o Boris Johnson era jornalista. Aí tem um jornalista, o Max Hastings, que trabalhou com ele no jornal, eu esqueci o nome do jornal agora, é um dos jornais principais lá da Inglaterra, e que falou, esse cara não tem condições, esse primeiro-ministro, eu fui chefe dele, ele não tem condições, ele mente o tempo todo, desde a época que ele era jornalista. E é interessante que vai dar o que falar, viu, esse cara aí. Eu vejo nele também um fenômeno que aconteceu um pouco com o Bolsonaro, né, que antes dele ser o candidato da direita, a direita menosprezava o Bolsonaro, e lá na Inglaterra também Boris Johnson ele era desprezado pela direita, né, mas parece que foi o que sobrou para eles também, né, um candidato de extrema direita, já que a direita, centro-direita, não estava sendo mais eficaz, e entra toda aquela questão da suposta crise de representatividade que a gente estava falando. O Fernando falou dele ser um grande mentiroso, né? É bom a gente lembrar também que ele, além de ser um grande mentiroso, ele também publica livros, né? Isso ajuda a propagar as mentiras dele. E é um perigo, né? Ele é um jornalista, ele sabe o domínio que ele tem da comunicação e, além de tudo, ele escreve livros de história, né? Então, é um fato curioso e triste de que ele esteja propagando as mentiras aí para todo canto também, através dos livros dele. E acho que o Fernando já falou tudo, vocês já falaram tudo, né? Só tinha esse ponto a acrescentar mesmo. Eu acho que uma outra coisa que eu queria pontuar é que, assim, no sistema parlamentarista costuma ser um pouco mais difícil esses caras ascenderem, né? Porque ele foi escolhido pelo partido dele, agora na convenção interna, claro, são muitos filiados lá, mas é mais difícil. Então, pra você ver a situação que a gente está, né? Mesmo num parlamentarismo da quinta economia do mundo, né? A gente vivendo isso. E eu acho que uma das principais polêmicas aí do governo do Boris Johnson vai ser a questão da migração mesmo. Vai ser uma coisa bem escrota que ele vai fazer lá com a população islâmica. Eu não queria estar na pele, não, desse pessoal que mora na Inglaterra, pessoal, principalmente da população islâmica, né? Curioso que ele faz muita polêmica com o prefeito de Londres, por causa disso, que tem ascendência islâmica. Islâmica ou árabe? Desculpa, eu sou meio ignorante, né? É árabe, na verdade, Precisa achar um inimigo sempre, né? Sempre eles precisam achar um espantalho, né? Tá, vou pro último. O último é mais soft. Ao lado de empresárias socialites, Rosângela Moro defende o fim do assistencialismo. Em um shopping de alto padrão da Zona Sul de São Paulo, a esposa do ministro Sérgio Moro afirmou: assistencialismo é uma palavra que a gente tem que deixar para trás. Rosângela reuniu com o público escolhido a dedo para debater empreendedorismo social e defendeu que empresas e não o Estado investam no chamado terceiro setor. O Estado que é o primeiro setor, não gera dinheiro. As ONGs precisam de dinheiro e não é o Estado que vai dar. Não é o Estado que tem que dar. O dinheiro circula no segundo setor, que é o mercado, disse Rosângela. E aí, Rosângela agora é uma pensadora política. Ela é um sintoma da despolitização, eu acho. Eu vejo nela muito esse sintoma que a gente já discutiu também. Porque ela faz um discurso totalmente politizado, só que tem uma cara de que não é politizado, né? Ela fala como... Ela tem a fala de uma socialite mesmo, né? Estou aqui ajudando as pessoas a empreenderem, vamos entrar nessa, vamos embarcar nessa, todos temos a capacidade, né? Todos podemos ser nossos próprios chefes. Essa ideia está muito presente, e isso é um discurso político, né? A gente não pode deixar de lado isso. E é um sintoma da despolitização para mim. Sem falar que ela não pode nem falar de assistencialismo, né? Porque ela recebe alguns bens aí nesse sentido também. O Bolsonaro falou essa semana que não tem fome no Brasil, aí alguém joga um discurso desse de fim do assistencialismo. Você acha que já estão preparando para uma eleição que vem aí, diminuição de Bolsa Família, fim de Bolsa Família? Eu acho que eles não atacaram o Bolsa Família ainda por medo de uma revolta enorme, assim, porque se eles pudessem, eles faziam.
Eu também sou contra o assistencialismo, porque eu não queria que ninguém precisasse do assistencialismo, né? Agora, agora uma pessoa rica, assim, principalmente, era uma reunião de mulheres ricas, né? Num shopping da Zona Sul de São Paulo ali. Ouvir isso de uma pessoa desse nível da sociedade. Falar isso, achar que as empresas todas vão conseguir bancar a Bolsa Família. Bolsa Família são o que? Acho que 30 bilhões por ano, que é o maior programa assistencialista. Fora todos os outros que os governos municipais e estaduais dão. Achar que empresa vai bancar isso, sabe? Não é só ignorância, né? Como o Will disse. É o discurso despolitizante, mas não é ignorância, é um discurso político escroto mesmo. Fazer o quê? Bem, como a reforma tributária vindo aí, pode ser também uma pessoal jogando para dar isenção que eu acho. Sim, eles podem aumentar ainda mais as isenções para essas fundações ligadas às empresas. Enquanto isso, essas fundações investem em formação de novos quadros políticos, aliados a eles, né? Tá tudo ligado, realmente. Olha, o imposto que eu ia pagar, você pode dar para esse projeto social que eu escolho, né? Também. Vamos formar várias tábatas e aprovar tudo na Câmara. Bem, tem mais 800 retrocessos, mas é hora de encerrar também. Considerações finais. Foi muito interessante participar novamente, estou feliz que a gente está de volta, espero que a gente consiga contribuir aí de alguma forma para as discussões políticas menos acaloradas e mais aprofundadas e mais sérias, e é isso aí. Tem que fazer alguma indicação de alguma coisa? Pode fazer, fica à vontade. Eu vou indicar para vocês, pessoal que está ouvindo, um documentário chamado Doutrina do Choque, que ele tem no YouTube, deixa eu ver. Da Naomi Klein? Isso, baseado no livro da Naomi Klein, né? Ele vai falar como o neoliberalismo age em momentos de crise, né? Ele vai dar vários exemplos aí, partindo da ditadura chilena e de vários outros movimentos políticos que aconteceram, de como esse espaço de crise ele é cooptado pelo neoliberalismo. Então é bem interessante, assim, da gente ver, tomar conhecimento dessas questões que estão tão presentes hoje aqui, né, no Brasil e no mundo. Uma outra coisa que eu queria indicar também é um canal no YouTube, 2 canais no YouTube, são de 2 pessoas que estão fazendo um trabalho muito legal. Um é o da Sabrina Fernandes, né, o canal Tese 11, ela se denomina como ecossocialista, e ela levanta várias bandeiras e também fez um grande trabalho durante as eleições, aí o canal dela cresceu bastante, acho que é interessante de ver. E um outro canal que eu acho legal, que se chama Tempero Drag, é feito por uma drag queen e ela dá aulas de política lá, então é bem interessante, ela tem uma visão bastante parecida com a nossa. Ela traz aquela coisa que a gente estava falando da representatividade com qualidade, sabe? Eu acho que ela compõe os requisitos que a gente espera aí desse termo. E é isso. Fernando? Então, dizer que eu estou feliz aí com a volta do podcast. O Alex já tinha tentado me convencer outras vezes a gente voltar a fazer. Falar pro pessoal que a gente vai tentar melhorar, né, a qualidade aqui, porque a gente está gravando à distância. Coisa que os dois primeiros episódios a gente era da esquerda caviar, a gente gravou em estúdio, né? Sim. Agora estamos aqui batalhando aqui, fazendo a distância. Eu tô aqui no exílio, aqui na Serra da Mantiqueira. A gente vai tentando melhorar a qualidade do som, a gente chega lá, né? Legal, a gente tem que divulgar as nossas redes sociais também, né? Segue a gente lá, tem no Twitter, @VaiPraCubaPodcast, facebook.com/VaiPraCubaPodcast. Se quiser seguir minha arroba também, feaugusto22 no Twitter. Nosso e-mail vai para cubapodcast@gmail.com. A gente está retomando tudo. Inclusive, a gente abriu o e-mail e tinha alguns pedidos lá para a gente voltar, né? Que também foi bem legal de ver, né? Bom, já que o Will lançou aí a dica cultural, eu fiquei pensando aqui, como eu citei o Max Hastings aí no retrocesso da semana, né, na parte do Boris Johnson, que o Max Hastings ele trabalhou com Boris Johnson. E tem um livro que eu gosto muito dele, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, que chama Catástrofe, 1914 e a Europa vai à guerra. É um livro bem legal sobre a Primeira Guerra, porque eu acho que a gente tem tanta coisa da Segunda Guerra, que eu fui procurar mais sobre a Primeira Guerra e comprei esse livro meio sem indicação, sem nada, e gostei muito. E é um livro assim, ele fala um pouco sobre as razões, o
o estopim da guerra, e depois ele começa a falar batalha por batalha mesmo, para quem gosta, né, disso, de história, é bem legal, assim. Ele vai batalha por batalha, com detalhes, é muito detalhado, trabalho muito bem feito mesmo, do Max Hastings, que criticou o Boris Johnson também, então deve ser gente fina. Mas é isso aí, valeu, gente. Eu vou encerrar também, só vou indicar o canal no YouTube do Eduardo Moreira, o economista, que ele está fazendo um trabalho legal explicando para onde vai o dinheiro do Brasil, sabe? Por que a Previdência passa, por que a gente paga tantos juros da dívida, por que a próxima facada vai ser a reforma tributária, porque ali está toda a disputa. Para onde vai o dinheiro? Hoje é 51% os nossos impostos que vão para juros da dívida, rolagem, e esse dinheiro ele não pode diminuir. Então é um cara que está fazendo um trabalho muito legal didático, mostrando por que todas essas reformas elas são em tese para preservar esse dinheiro e que não vai sobrar muita coisa para crescimento. É só isso. Então a gente agradece. Temos um programa. Então, gente, valeu, hein? Vai,